A virada industrial. Quando a música virou produto. Quando a música entra de vez na lógica industrial, algo muda de forma silenciosa, mas profunda. O foco deixa de ser expressão e passa a ser escala. Não é mais sobre o que precisa ser dito, é sobre o que vende mais rápido. A arte começa a competir com o mercado, e quase sempre o mercado vence. Com o avanço da tecnologia, gravadoras, rádios e, mais tarde, plataformas digitais, a música passa a ser moldada por métricas. Tempo de retenção, repetição, refrão fácil, batida previsível. Do ponto de vista neurológico, isso é estratégico. Sons repetitivos e graves fortes estimulam dopamina rápida, o mesmo mecanismo ativado por açúcar, pornografia e redes sociais. Prazer imediato, pouco significado. Aqui está o ponto crítico. O cérebro humano não foi feito para estímulo constante e raso. Ele se adapta. Quanto mais estímulo fácil, mais ele exige. E quanto mais exige, menos sente. A música começa a perder profundidade porque o ouvinte médio foi treinado a não aprofundar. A indústria percebe isso cedo. Letras longas dão lugar a frases simples. Melodias complexas são substituídas por loops. A música deixa de acompanhar a vida interna do ser humano e passa a funcionar como fundo sonoro para consumo, festa ou fuga mental. Não é coincidência que muitas músicas modernas funcionem melhor como barulho do que como escuta atenta. Isso não significa que não exista talento hoje. Existe. O problema é o sistema que recompensa volume, choque e repetição, não silêncio, nuance e construção. Criar algo profundo exige tempo. E tempo virou inimigo do algoritmo. Essa transformação prepara o terreno para o cenário atual. Um cenário em que a música, em muitos casos, parece ter perdido completamente o compromisso com o significado. E é isso que precisamos encarar de frente no próximo capítulo. A música atual, regressão ou adaptação? A pergunta que muita gente evita é simples: a música de hoje realmente evoluiu ou apenas ficou mais barulhenta? Tecnologia não é sinônimo de profundidade. Ter mais recursos não significa ter mais conteúdo. E isso fica evidente quando analisamos o padrão dominante do que faz sucesso. Grande parte das músicas atuais é construída para funcionar em segundos, não em minutos. Refrões entram rápido, batidas se repetem, letras são simples ao extremo. Isso não acontece por acaso. Plataformas digitais recompensam retenção curta e estímulo imediato. Se a música não prende rápido, ela morre no algoritmo. Do ponto de vista do cérebro, isso cria um ciclo perigoso. Estímulos fáceis ativam dopamina, mas não constroem vínculo emocional profundo. Você ouve, sente algo por alguns segundos e esquece. Não marca memória, não cria identidade, não acompanha fases da vida. É consumo, não conexão. O problema não é falar de sexo, festa ou prazer. Esses temas sempre existiram. O problema é quando isso vira tudo. Quando não existe contraste, não existe silêncio, não existe vulnerabilidade. Uma música sem contraste é como uma conversa onde alguém só grita. Cansa rápido. No cenário brasileiro, isso fica ainda mais evidente. O que é empurrado como cultura muitas vezes não exige nada do ouvinte. Nem reflexão, nem sensibilidade, nem atenção. Apenas presença física. O som vira pano de fundo para a fuga, não ferramenta de expressão. Isso não significa que não existam artistas bons hoje. Existem. Muitos. Mas eles raramente são o centro. Eles vivem à margem, enquanto o raso ocupa o topo. E isso diz menos sobre talento e mais sobre o que a sociedade está treinando o ouvido para aceitar. E é exatamente por isso que o próximo capítulo é tão importante. Porque quando até uma voz sintética ou um produtor underground consegue transmitir mais alma do que o mainstream, algo precisa ser questionado. Quando até o virtual e o silêncio dizem mais do que o barulho. Existe algo profundamente revelador na nossa época. Às vezes, uma voz que nem sequer é humana consegue transmitir mais emoção do que artistas reais no topo das paradas. A Hatsune Miku, um vocaloide, não sente dor, não ama, não sofre. E ainda assim, em muitas músicas, existe mais narrativa, melancolia e intenção do que em boa parte do mainstream atual. Isso não é porque ela é melhor. É porque existe cuidado criativo. Existe composição, existe atmosfera, existe história. Mesmo sendo artificial,
a música tenta dizer algo. E isso expõe um paradoxo duro. Quando o humano se esvazia, até o artificial parece profundo. Não porque o virtual ganhou alma, mas porque o real abriu mão dela. Essa comparação não é sobre gosto musical. É sobre vazio. Uma cultura saturada de estímulos começa a confundir intensidade com significado. Quanto mais barulho, menos sentimento. Quanto mais choque, menos identidade. E aí qualquer coisa que ofereça silêncio, melodia e intenção soa como alívio. É aqui que Nujabes entra como um contraponto quase terapêutico. As músicas dele não gritam. Elas respiram. Mesmo não sendo novas, elas envelhecem bem porque foram feitas com alma. Nujabes mistura hip hop, jazz e melancolia de um jeito que não exige atenção forçada, mas convida à introspecção. Love, Sick, é o melhor exemplo disso. Especialmente a parte 2. A batida é suave, a melodia é nostálgica e a letra não tenta impressionar. Ela acompanha. Ela caminha junto. É o tipo de música que não te estimula, ela te organiza por dentro. E isso não é poesia barata. Estudos mostram que músicas com ritmo estável e harmonia equilibrada ajudam a regular emoções, reduzir ansiedade e facilitar estados de foco. Aqui a gente entende algo importante. O hip hop não nasceu para ostentar. Ele nasceu para curar, para narrar a realidade, para transformar dor em expressão. Nujabes prova que evolução musical não é volume, não é choque, não é tendência. É profundidade. E o fato de tanta gente encontrar paz, sentido e até conforto emocional nessas músicas diz muito sobre o momento em que vivemos. As pessoas não estão buscando mais estímulo. Estão buscando sentido. Tudo isso nos leva a uma pergunta inevitável. Se a música é um espelho da sociedade, o que o som que você consome todos os dias está refletindo sobre você? Se quiser, no próximo passo eu escrevo a conclusão, fechando o vídeo com uma reflexão forte, dicas práticas e um chamado à responsabilidade individual. Você já parou para pensar por que uma música consegue te arrepiar, te fazer chorar ou te dar força num dia em que você não aguenta mais nada? Não é exagero dizer que a música moldou a humanidade antes mesmo da fala. Estudos em neurociência mostram que o cérebro humano reage ao ritmo antes das palavras, ativando áreas ligadas à emoção, memória e sobrevivência. Agora vem a pergunta incômoda: se a música evoluiu por milhares de anos, por que hoje grande parte do que faz sucesso parece emocionalmente vazia, repetitiva e descartável? Ao longo deste vídeo, você vai entender como a música nasceu como necessidade humana, atingiu níveis absurdos de profundidade artística e, em muitos casos, regrediu para um estímulo bruto, quase primitivo. Não é um ataque a gostos pessoais. É uma análise honesta sobre cultura, cérebro e sociedade. Antes de continuar, curta o vídeo, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo de onde você está assistindo. Isso ajuda muito o canal a alcançar mais gente que também quer entender o mundo com mais profundidade. Capítulo 1. Quando a música nasceu antes das palavras. Muito antes de existir linguagem, escrita ou qualquer forma de arte organizada, já existia ritmo. Batidas com pedras, palmas, pés no chão, sons guturais. A música não nasceu como entretenimento, ela nasceu como ferramenta de sobrevivência. Ritmo servia para coordenar grupos, marcar rituais, fortalecer laços sociais e até afastar predadores. Do ponto de vista científico, isso faz todo sentido. O cérebro humano possui uma ligação direta entre ritmo e sistema límbico, responsável pelas emoções básicas como medo, prazer e pertencimento. É por isso que um tambor acelera seu coração e uma melodia lenta acalma sua respiração. A música literalmente regula o corpo. Nas cavernas, não existia letra, harmonia complexa ou estética refinada. Existia a intenção. Aqueles sons tinham função: unir o grupo, comunicar perigo, celebrar vida ou morte. Era simples, mas não era vazio. O ritmo carregava significado, mesmo sem palavras. Esse detalhe é crucial para tudo que vem depois. A música sempre foi uma extensão do estado interno do ser humano. Quando a vida era sobrevivência, o som era bruto. À medida que a consciência humana se expandiu, a música também evoluiu. E é exatamente isso que vamos ver no próximo capítulo, quando o som deixou de ser apenas ruído e passou a carregar emoção, história e identidade. Pare aqui um segundo e pensa: se a música reflete quem somos, o que a música de hoje está dizendo sobre nós? Da sobrevivência à arte.
Quando o som virou significado. Com o passar do tempo, o ser humano deixou de viver apenas para sobreviver. Surgiram aldeias, rituais mais complexos, religião, mitos, histórias. E a música acompanhou essa transformação. O som já não servia só para marcar ritmo ou alertar perigo. Ele começou a contar histórias, transmitir valores e expressar emoções que palavras ainda não conseguiam explicar. Aqui acontece um salto importante. A música passa a ter melodia, repetição consciente e, aos poucos, intenção estética. O cérebro humano evolui junto. Regiões ligadas à memória e à emoção começam a se ativar de forma mais profunda quando ouvimos uma canção. É por isso que músicas antigas conseguem carregar identidade cultural até hoje. Elas não eram feitas para viralizar, eram feitas para durar. Pensa nos cânticos religiosos, nas músicas folclóricas, nos hinos de guerra, nas cantigas populares. Todas elas tinham uma função clara: unir pessoas em torno de algo maior. A letra não era aleatória. A melodia não era vazia. Cada som carregava contexto, tradição e sentimento coletivo. Do ponto de vista científico, isso também explica por que a música ajuda a memorizar informações. Ritmo e melodia organizam o cérebro. Eles criam padrões. Quando uma música tem estrutura e significado, ela é processada mais profundamente do que um som repetitivo sem variação. Em outras palavras, quanto mais sentido, mais impacto emocional. Nesse período, a música vira identidade. Povos diferentes soam diferentes. A música começa a dizer de onde você vem, no que você acredita e o que você sente. E isso exige algo que hoje parece raro: intenção. Nada ali era feito por acaso. E é justamente essa intenção que atinge seu auge quando a música deixa de ser apenas cultural e se torna profundamente pessoal. Quando artistas começam a colocar a própria alma no som. É aí que entramos no próximo capítulo, onde a música não só representa uma sociedade, mas passa a representar o ser humano em sua forma mais crua. O auge criativo, quando a música refletia a alma humana. Chega um momento da história em que a música deixa de ser apenas tradição ou cultura coletiva e passa a ser confissão. É aqui que surgem artistas que não só cantam, mas se expõem. A música vira um espelho da alma humana, com todas as suas contradições, dores, desejos e conflitos. Quando você ouve Chico Buarque, não é só uma melodia bonita. É narrativa, crítica social, ironia e sensibilidade emocional. Tom Jobim transforma a complexidade harmônica em algo acessível, quase natural, mostrando que sofisticação não precisa ser barulhenta. Ali existe estudo, mas também existe sentimento. Nada soa vazio. Elvis Presley quebra padrões. Ele mistura rebeldia, sexualidade e emoção numa época em que isso era quase um crime cultural. Michael Jackson leva isso ao extremo oposto: perfeccionismo técnico, inovação sonora e expressão corporal. Cada detalhe pensado, cada som com propósito. Freddie Mercury pega tudo isso e adiciona vulnerabilidade. Um homem no palco, poderoso e frágil ao mesmo tempo. Ozzy Osbourne, por outro lado, canaliza caos, medo e sombra. Não para glorificar, mas para externalizar o que muita gente sentia e não conseguia dizer. O ponto em comum entre todos eles não é o estilo musical. É a profundidade. Eles não faziam música para preencher silêncio, faziam para dizer algo que precisava ser dito. E isso exige risco, exige verdade, exige trabalho interno. Do ponto de vista psicológico, músicas assim ativam áreas profundas do cérebro ligadas à identidade. Você não apenas ouve, você se reconhece. É por isso que essas músicas atravessam décadas. Elas não dependem de tendência, dependem de humanidade. Mas esse auge cobra um preço. Quanto mais profunda a arte, mais difícil de produzir em escala. E é exatamente nesse ponto que acontece a virada que muda tudo. Quando a música deixa de ser expressão e passa a ser mercadoria. No próximo capítulo, vamos falar sobre quando a indústria entra em cena e a música vira produto, moldada para consumo rápido e estímulo fácil.